Oi galera, tudo bom com vocês? Então, eu sou o Otávio Andrade e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, nesse vídeo, eu vou contar uma creepypasta, mais uma creepypasta exclusiva aqui no canal. Que muitos de vocês já estão curiosos para saber qual é a creepypasta exclusiva. Até eu mesmo tô curioso para saber sobre a creepypasta, porque muitos de vocês estavam me pedindo para trazer uma creepypastas, mais umas creepypastas, mais algumas verdadeiras histórias e também muitas coisas que eu posso fazer nesse vídeo, tá bom? Então, como vocês já sabem, hoje nesse vídeo eu vou contar uma creepypasta sobre Pucca, né? Pucca, que é um desenho infantil para criança, né? Então, se vocês estão gostando desse vídeo, já vai deixando o seu like e se inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho das notificações. A pedido de vocês se inscrever aqui no canal, clicar no sininho de notificações que vai estar aparecendo aqui embaixo e me segue no meu Instagram. Caso vocês querem seguir no meu Instagram também. Bom, então vamos lá. E como vocês sabem, Pucca é um desenho que conta a vida da Pucca e o seu namorado Magaru, né? Mas no desenho a Pucca é criança. Eu nunca vi que nos desenhos algumas crianças iam namorar com alguém. Mas a Bia sempre falava pra mim que era só amigos, né? Porque amigos são criança e não namora direito, né? Bom, é que como é um desenho de brincadeira, né? Pra fazer tipo uma pegadinha, umas trollagens. O desenho, ele é muito legal e conta a história sobre Pucca, uma garota de 11 anos, e também o Magaru, um menino de 12 anos que é apaixonado pela Pucca, mas só às vezes, porque ele é tímido. Mas por trás desse desenho, eu vou contar também uma creepypasta. Bom, a creepypasta, ela é o seguinte. Bom, tudo começou quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Eu estava no final de 2013. Era novembro de 2013. Eu estava no final, né? E no caso, como eu estava no final de 2013, era mais ou menos 15 de novembro, né? Foi no dia da República, né? Porque todo mundo sabe que o dia da República, ele é comemorado no dia 15 de novembro. Aonde nós comemoramos e celebramos o dia da República e dos nossos presidentes e da nossa bandeira do Brasil. Então, tudo começou no dia 15 de novembro, foi no dia da República. E eu estava lá naquela casa onde meu pai vendeu, assistindo televisão. Eu fui assistir televisão enquanto minha mãe estava indo para o trabalho. Era pelo menos umas 11 horas da manhã. Eu estava dormindo muito tarde.
foi quando com 4 anos eu ficava com a cabeça toda suada. Por tempo ilimitado, por cabeças suadas, que muitos motivos que além das cabeças eu ficava além do mais com a cabeça suada. É por causa que eu fiquei muito molengo. E aí depois eu fui assistir o desenho e vi que tava passando alguns desenhos. Eu fui trocar pelo canal Discovery Kids, Cartoon Network, Nickelodeon e muitos outros desenhos, principalmente o canal Nick Jr. Mas o único canal era Disney Channel. Ou, por incrível que pareça, eu ia botar no Disney XD, que como a Beatriz falou aquela vez, Disney XD é outro canal da Disney em que nesse momento ele está quase perdido, né? Na verdade, ele está encontrado ainda. E depois, quando eu fui botar nos canais, vi que estava passando alguns desenhos que inclusive era tipo desenhos como Backyardigan, Bob o Construtor e também muitos outros desenhos que passavam em alguns canais, como por exemplo a Discovery Kids, em que inclusive a Discovery Kids era o meu canal preferido. Mas quando eu fui trocar nesses meus canais, eu fui assistir o desenho que eu já tinha visto, né, no caso. Era esse desenho que eu tinha falado nessas horas, que é Pucca. A Beatriz também era apaixonada por esse desenho. E inclusive ela era fanática e muito fã. Inclusive ela quase pediu autógrafo para alguns caras de desenho. Porque inclusive tinha muitas coisas para ter certeza. Inclusive eu fui assistir esse desenho. No caso, eu fui assistir um desenho que era tipo alguns desenhos inéditos. E gente, deixa eu te falar uma coisa, eu vou fechar a porta e já volto. Peraí. Gente, eu fui fechar a porta rapidinho porque a minha irmã tá na cozinha. A Beatriz tá na cozinha e inclusive eu fui fechar a porta rapidinho. Mas agora vamos continuar essa creepypasta. Bom, e como eu dizia, a Beatriz era muito fã desse desenho que era Pucca. Até eu era muito desenho. Quer dizer, eu era muito fã. Inclusive, poucos anos atrás, eu cantei, a Beatriz e a gente cantou essa música. A música de abertura, que era simplesmente um desenho de comédia, que as pessoas estão a fim de rir, né? Porque inclusive eu tava inclusive assistindo alguns desenhos, tipo desenhos de comédia, né? Porque comédia é aqueles negócios que faz a gente rir, se divertir, curtir e também um monte de coisa que faz a gente rir, pra gente poder rir. Mas também esse desenho, ele é muito legal. Inclusive eu fui gostar muito desse desenho.
Mas quando eu fui assistir, né, no caso, tocou a abertura dessa menininha, Pucca. Inclusive, a abertura começou a tocar, mas a introdução estava preto e branco, né? Como se fosse uma coisa sobre viagem no tempo, onde as coisas eram preto e branco naquela época. Com certeza naquela época era preto e branco. Mas depois a música de abertura estava tocando invertida. Como se fosse algo muito, muito estranho. Inclusive, eu não entendi muito bem o que falaram nessa abertura invertida. Mas a música de abertura estava invertida e com voz distorcida e grave e bem lenta. E logo depois que a abertura acabou, eu fui assistir, né, esse desenho. E o episódio se chamava A Vingança é Plena. A Vingança é Plena. Como eu escutei a voz do Seu Madruga. Na verdade, nem tinha a voz do Seu Madruga, que era tipo um desenho para fazer uma revisão dos Chaves. Mas não era. Mas o título do episódio era esse que eu acabei de falar sobre. A Vingança é Plena. Só que eu não entendia muito bem o que é isso, mas se eu não me engano, isso era coisa do Chaves, era coisa de alguma coisa, mas enfim, depois que esse episódio tinha esse título chamado A Vingança é Plena, logo depois o episódio começou e mostrava Pucca, aquela menina de olho puxado e muito sapeca e ri pra caramba. E ela nem fala no desenho, mas porém ela é muito reservada. Mas ela é legal no desenho e ela é demais. Como diz a música de abertura, ela é legal e muito demais. Só que quando eu fui assistir esse episódio sobre A Vingança é Plena, logo depois eu fiquei muito investigado, como meu cunhado falou esses dias, né? Ou seja, como ele falou essa semana, eu sou investigado. Porque eu fiquei investigado mesmo. Então, eu fiquei investigado, aí eu tava assistindo esse desenho que mostrava a Pucca e ela riu, mas ela não estava rindo como a própria voz, tipo voz de neném. Era voz, por exemplo, de homem, como se fosse uma voz de gay. Mas não era tipo uma voz de gay. Era tipo uma voz esquisita, né, no caso. Porque as coisas começaram a piorar. Depois a tela ficou preta por 5 minutos e meio e mostrava uma outra coisa. Logo eu vi que quando a tela ficou preta, eu fiquei sem entender nada depois. Mas depois disso apareceu Pucca e ela estava sorrindo com
com os dentes que eu nunca tinha visto no desenho. Mas depois eu fiquei muito esquisito e adiantado. Só que aí eu quis dizer que eu fiquei assustado. Porque isso dá arrepio, né, nos braços. Inclusive, depois que eu senti arrepio nos braços, eu fiquei tipo algo muito ruim. Aí depois aí depois que eu fiquei assustado, eu fui pegar um copo d'água. Mas na verdade, eu não fui pegar um copo d'água. Eu só fui pegar algo na cozinha, que era tipo um copo de vidro. Aí do nada, eu quebrei sem querer. E tinha alguns cacos, né? Porque como era um copo de vidro, tinha alguns cacos, né? Porque os cacos, eles estavam em cima de mim, né? No caso, esses cacos, quando eles estavam em cima de mim, eu estava muito estranho, porque eu não entendia muito bem que era esse tipo de caco. Mas quando esses vidros de caco estavam muito esquisitos, logo depois eu tentei consertar os cacos. Só que eu não tentei conseguir. Eu apenas estava tentando consertar aqueles copos de vidro, né? Que era como se fosse um copo estranho, né? Copo de vidro, que era tipo um cacho de banana. E eu fui tentar consertar. Mas, como eu já tinha falado até agora, eu não consegui consertar. Eu apenas tava tentando consertar alguns copos, mas todos os copos estavam quebrados lá naquela casa que eu morava. E depois eu fui continuar assistindo esse desenho que eu já tinha falado no começo. E depois que eu terminei de assistir esse desenho, depois apareceu Pucca na câmera, como se fosse uma câmera focando na tela. E ela falou com uma voz muito distorcida que eu nunca tinha visto. Então, do nada, ela disse: Quem você é? Aí depois eu comecei a dar uma rinchada, porque eu comecei a rir. Inclusive, eu fui tentar dar uma rinchada quando eu comecei a rir. Aí depois eu fui tentar assistir uma coisa muito errada, que era tipo alguma coisa bem esquisita. E aí do nada, quando eu foquei na televisão, eu vi que estava tentando colocar alguma coisa em tela branca. E logo depois eu estava seguindo vendo, só que a abertura estava um pouco estranha, que parecia alguma coisa muito esquisita do lado. Depois eu vi uma tela e apareceu realmente a Pucca, como se estivesse olhando com uma cara feliz. Mas ela olhou com uma cara feliz. Então, depois que ela olhou com uma cara feliz,
ela me disse: "Você está bem?" Então eu disse pra ela: "Eu estou bem." Depois apareceu uma garota que eu esqueci qual é o nome dela, mas é essa garota que eu já tô falando pra vocês. E aí do nada, depois dessa, eu deitei no chão e aí do nada eu fiz xixi no chão. Aí depois eu fui continuar assistindo o desenho. Na verdade, eu tirei a minha cueca. Na hora depois, quando eu tirei minha cueca, na verdade quem tirou foi minha irmã. E ela estava brigando comigo. Na verdade, ela ficou revoltada. Então ela falou assim: "Otávio, não é pra você fazer xixi nas calças. Tem que pedir." Aí eu falei: "Foi mal." Aí depois que a Beatriz me trocou, ela colocou uma roupa. E aí depois eu continuei assistindo o desenho. Mas infelizmente a tela começou a ficar preta de novo. Como se fosse algo muito esquisito realmente. E depois que eu fui colocar alguma coisa, eu fui continuar assistindo esse desenho. Só que a tela continuou ficando preta. Mas felizmente a tela voltou. Mas eu fiquei muito revoltado. Aí depois eu fui continuar assistindo. E aí eu fui assistir a mesma coisa, né? Só que aí do nada, de repente, quando eu estava quase chegando no final desse desenho, apareceu esse monstro com uma cara de sorriso, que tinha dentes brancos, com a boca e com a máscara, né? Ou seja, na verdade não é pessoa mascarada, era monstro mesmo. Então o monstro, ele fez uma coisa que era tipo uma coisa muito esquisita, que era tipo algo para fazer um pecado. Então, depois que ele fez um pecado, eu vi a cara do monstro. Então, eu vi que o monstro tava fazendo uma careta na tela da TV. E aí, eu fui continuar assistindo, só que no final, a tela ficou preta. 5 minutos depois, eu fui tentar mais uma vez assistir. Mas depois eu vi a janela do meu quarto que estava toda em branca e estava chovendo muito, porque era tipo um temporal. Aí eu fui ver o som da chuva, porque o som era muito forte. Estava chovendo muito, que era tipo uma manhã chuvosa. E aí quando foi apenas 12:13, eu fui almoçar.
Aí depois que eu almocei, eu tava falando pra minha irmã que eu ia botar no outro desenho. Então, depois que eu terminei de almoçar com a Beatriz, a Beatriz foi tentar mudar de canal. Aí depois, quando ela mudou de canal, eu vi que a Bia estava segurando o controle remoto. Mas além do controle remoto, não era só o controle remoto, era o sangue. Porque no caso, a mão da minha irmã estava toda cheia de sangue. Que era tipo assim como aquele episódio da Turma da Mônica chamado O Plano Sangrento, aonde o Cebolinha e o Cascão eles usam ketchup para fingir que estão mortos. Depois dessa, mesmo se a mão da minha irmã tava toda cheia de sangue, ela foi mudar de canal. Aí depois que ela mudou de canal, ela foi botar no Discovery Kids, mas do nada apareceu uma imagem que estava escrito: daqui a algum dia desses eu vou aí na casa de vocês. Então, do nada, de repente, Pucca falou o seguinte: Depois dessa, a Pucca desapareceu. Aí depois no final eu fui assistir o Discovery Kids. Estava passando, de repente, o desenho My Little Pony. E eu estava muito feliz. Depois dessa, eu fiquei assustado. Que tudo não passava de um sonho. Mas depois eu fiquei muito feliz que eu vi Discovery Kids novamente. Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? E tudo indica que vocês não devem assistir aquele episódio da Pucca, né? Então, o seguinte é o seguinte: antes de acabar esse vídeo, eu quero fazer um acordo com vocês, tipo um pacto. Vocês têm que tomar cuidado com as consequências. E como dizia a Marília Mendonça, quando ela ainda era viva: assuma as consequências. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, muito obrigado por assistir esse vídeo, tá? Então é isso, rapaziada. Deixa o seu like e se inscreva-se aqui no canal, tá? E como diz o Isaías, valeu. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E como diz o meu cunhado Isaías, valeu.